Presidente, caro senhor Ney Maranhão, que se candidata e participa dessa sabatina para compor a ANA, a questão da água e da questão ambiental é tão grave no mundo hoje que, além de diversos encontros internacionais que movimentam o mundo, nesta próxima quinta-feira, já foi vazado, o Papa Francisco lançará a sua encíclica, que já está sendo chamada Encíclica Verde, onde, num documento de 200 páginas, analisa a situação ambiental no mundo, condena os excessos e dedica uma parte, inclusive, substancial à discussão dos recursos hídricos. O Papa Francisco, ao fazer isso, eu não tenho dúvida, se encontra cada vez mais com o pensamento do seu povo, do povo católico, que espera uma renovação da Igreja Católica, justamente no sentido de que ela aborde cada vez mais a vida e oriente a vida dos católicos face aos graves problemas que vive a humanidade. E é nessa direção que nós voltamos a tratar dessa questão dos recursos da água. O Brasil tem realmente muita água e passa a ideia de que é um país que não precisa ser econômico no uso dos recursos hídricos. E eu acho que esta deve ser uma primeira questão a ser debatida pela ANA e a ser revertido. A ANA tem que fazer uma ampla campanha nacional, campanha até publicitária, de utilização dos recursos hídricos. Em toda a seca do semiárido, eu canso de chegar numa cidade do semiárido e ver coisas como uma pessoa lavando de mangueira um carro, justamente numa área extremamente difícil de acesso à água. E eu acho que a ANA, como uma instituição uma agência voltada justamente para o cuidado dos recursos hídricos nacionais, deveria ter uma ação de chamar a atenção do Brasil para a situação dos nossos recursos hídricos, da possibilidade de escassez, como aconteceu agora em São Paulo, já aqui destacado e denunciado pelo senador Otto Alencar. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas e um comentário a mais, para ser um pouquinho chata, sobre a situação do Rio São Francisco. Porque a Bahia viveu um momento de grande dificuldade quando da discussão da transposição da bacia do Rio São Francisco. Por quê? Nós temos 70% do rio que atravessa o nosso território e se passou a imagem para o Brasil de que se tratava de uma atitude de egoísmo dos baianos, que, tendo tanto acesso ao rio, negava aos seus irmãos nordestinos a possibilidade de acesso à água para consumo humano, em primeiro lugar, e para também a agricultura e as atividades econômicas. Ora, o que nós estamos vendo é que, independente do andar da carruagem, das obras da transposição, a Bahia está convivendo com diversas áreas e grandes áreas de morte do rio. Então, em vez de nós estarmos dividindo um recurso que tínhamos abundante, nós estamos, na verdade, vivendo a parte da dificuldade desses recursos hídricos, com o rio
como aqui já foi denunciado diversas vezes, com o rio em situação cada vez mais difícil e em áreas em que o rio está praticamente seco, onde se atravessa andando de uma margem à outra do Rio São Francisco, não é? Essa situação faz com que a Bahia vire agora uma pedinte. Nós estamos pedindo uma parte da obra da transposição para o eixo sul do rio, para ver se melhora o abastecimento de algumas cidades nossas, como se essa fosse a questão. E a questão não é essa, muito bem colocada aqui pelo senador Otto Alencar, e já também colocada outras vezes aqui por nós, por outros senadores do Nordeste, como é o exemplo do senador Valadares, que é o autor de um projeto que cria o Fundo o Fundo Nacional de Revitalização do Rio São Francisco. Eu, como deputada federal, tive a oportunidade de votar esse projeto e, até então, nada acontece, senador Otto Alencar, como Vossa Excelência já destacou. Então, para nós, vai ficando uma situação. Eu sei que o senhor não tem responsabilidade, mas o senhor, como técnico, diz, não, é preciso ter paciência, porque esse processo precisa de muitos recursos e precisa de muito tempo. Ora, mas nós estamos ouvindo isso há muito tempo. Isso quer dizer que, se o primeiro passo não é dado, não há caminhada. Então, é preciso que o governo e que a ANA tenha uma posição muito clara em relação à revitalização do Rio São Francisco. Eu apresentei uma ideia de nós criarmos um corredor ecológico em torno do Rio São Francisco para que nós garantíssemos a sua revitalização. O governo diz que não é possível, não é de iniciativa parlamentar propor isso como projeto de lei, mas também não toma a decisão de fazer isto por iniciativa própria. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto e que o meu pedido de que a ANA tome iniciativas reais na defesa da revitalização do Rio São Francisco. Mas, finalmente, duas perguntas. A primeira diz respeito, eu tenho um requerimento já aprovado nesta comissão, presidida pelo senador Otto Alencar, que já programou essa discussão mais para frente. Qual a razão da ANA autorizar a diminuição da vazão da barragem de Sobradinho? Que análise o senhor faz dos impactos sociais e econômicos e ambientais da diminuição da vazão da barragem de Sobradinho para a nossa região? Inclusive, o senador Fernando Bezerra já fez uma grande reunião lá na sua terra, que é na ligação entre a Bahia e Pernambuco, em Petrolina, e onde teve presente também muitos representantes da nossa cidade de Juazeiro, para que nós pudéssemos discutir os impactos dessa posição da ANA, e eu gostaria de entender quais as razões que levaram a ANA a autorizar esta medida. E também saber se a ANA tem alguma política de apoio aos estados no sentido de dar capacidade aos estados de gerir um programa de segurança hídrica para cada um dos estados. Nós sabemos que os estados brasileiros, com a atual divisão, atual pacto federativo, não dispõem de recursos que o coloquem em condição de ter a gestão dos seus recursos hídricos e a preservação dos seus rios. Na Bahia, o doutor Otto tem falado, e eu também aqui, dessa questão do Rio São Francisco, mas eu quero, por exemplo, colocar a questão de um rio que é muito caro para mim e para ele, que é o nosso Paraguaçu, que abastece a cidade do Salvador e uma boa parte de cidades, nasce na região dele, mas vai desembocar lá na minha cachoeira, na terra onde eu nasci. E é um dos principais rios da Bahia. Ora, sem recursos, o governo do Estado da Bahia não pode, hoje, desenvolver um programa ousado de revitalização do rio Paraguaçu. Portanto, qual é a ação da ANA nessa direção?
Eram as duas perguntas que eu gostaria de fazer, além de recolocar a questão do Cocorobó, porque nós apresentamos, senador, o atual ministro de Desenvolvimento de Integração Nacional, trouxemos o prefeito de Canudos com a Câmara de Vereadores e representantes de produtores da região, para solicitar um modelo de reconversão, um estudo de reconversão do perímetro daquele açude Cocorobó, que é o maior açude da Bahia, né, que tem, como eu já disse, um sistema de garantia de acesso à água para a produção por inundação e não por gotejamento, que tem uma perda permanente de água por evaporação e que, com tudo isso, com um tamanho e uma dimensão que poderia atender a 22 cidades, se fosse feito essa reconversão de perímetro, hoje abastece apenas metade da cidade de Canudos, onde ele está. O que é um crime, claro, num estado e numa região com as dificuldades de abastecimento e de acesso à água que tem o semiárido baiano e brasileiro. Okay. Bom, eu primeiro queria voltar, se a senadora me permite, a comentar quando a senhora referiu-se ao fato de que toma tempo e que precisava começar já. Eu concordo, precisamos começar o mais cedo possível, mas precisamos também ter certeza de que a gente não resolve as questões em um ano. Quer dizer, precisamos de ações continuadas, né? Sim, não podem ser intermitentes, elas têm que ser continuadas, nós temos que começar no momento que... Mas tem que ser começada e depois continuada. Com certeza, e de acordo com a priorização que a gente faça da gravidade de cada situação dessas. Eu queria responder primeiro a sua segunda pergunta, porque ela me ajuda na primeira. De fato, eu diria que a ANA já tem começado ações no sentido de capacitação dos estados para trabalhar a sua segurança hídrica. Uma das ações mais importantes que eu tenho notícia é exatamente a sala de situação que a ANA ajudou os estados a montar. Essa sala permite a integração de todas as informações de natureza hidrológica, hidrometeorológica, e a antecipação de problemas e o encaminhamento de soluções. Ela pode ser trabalhada em dois momentos. O momento da observação, em que os dados chegam, são trabalhados e se transformam em informações e em decisões. E um segundo momento, que é a resposta, que muitas vezes pode ser até de outras secretarias, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras e assim por diante. Capacitar, evidentemente que há sempre essa possibilidade de capacitar, assim como eu falei do programa Progestão, eu acho que nós vamos ter grandes mudanças nos próximos anos com essa injeção de recursos que o programa vai fazer, especialmente na capacitação e no aparelhamento, no equipamento dessas instituições gestoras de recursos hídricos de cada estado. Portanto, eu tenho notícia de que a Bahia já está engajada nesse processo também, e agora é medir os resultados. É importante destacar que esse programa, ele passa recursos todo ano, mas ele exige uma contraprestação, que é o cumprimento das metas acordadas entre o órgão gestor e a ANA, e que são validadas pelo próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Portanto, descentraliza-se o processo decisório e tem a participação da sociedade. Então, eu acho que esse caminho, se a Bahia, aí a questão da Bahia também é escolher segurança hídrica como uma prioridade dela. Ela pode ter escolhido outros pontos como prioritários para esse primeiro ano, e quem sabe no segundo ano ela pode escolher esse. Eu não sei exatamente o que a Bahia tratou, Então, com relação à questão de Sobradinho, eu não tenho participado desses processos decisórios, mas a informação que eu tenho é de que, se essa vazão não fosse reduzida, nós chegaríamos a um ponto que Sobradinho secaria e o Rio secaria. Portanto, é como aconteceu em São Paulo. No Cantareira tinha 33 metros por segundo passando todos os dias para a região metropolitana de São Paulo, hoje passam 10.
né? 13 hoje, e chegará a 10 em outubro, se o quadro continuar dessa maneira. Portanto, o que nós precisamos de ter é uma visão de futuro e uma estratégia para chegar ao futuro, né? De alguma maneira. Então, é claro que sempre há um preço, porque no projeto original não foi feito para trabalhar assim, mas como nós estamos numa situação excepcional, é preciso, então, encontrar um denominador que permita atender tanto quanto eu sei, foram feitos ensaios, foram feitos testes, o IBAMA participou, houve, enfim, monitoramento de um processo experimental de 15 dias, ou 10 dias que essa vazão foi solta, né, para ver as repercussões, os impactos e tudo mais. E agora, se não tem melhoria na condição hidrometeorológica, vai ter que cumprir isso para chegar ao fim do ano com água em Sobradinho e com água na calha do São Francisco José de Sobradinho. Essa é a informação que eu tenho. Em Cantareira, a posição da ANA foi de avisar ao governo do Estado de São Paulo dos perigos em que o Estado estava colocado? A ANA teve uma ação proativa? Sim, eu acompanhei, inclusive, uma dessas reuniões, eu sou testemunha disso. Inclusive, até diria que a solução de explorar o volume morto saiu de dentro da ANA. Ok.